Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem mais um capítulo sobre a desoneração salarial. Nós temos agora as informações que chegam com o repórter Sátiro Salles, relatando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a lei que estava em vigência e garantia para os municípios com até 156 mil habitantes uma contribuição previdenciária de apenas 8% sobre a folha salarial. A decisão do ministro Cristiano Zanin atinge também o benefício para as empresas de 17 setores da economia que voltarão a pagar a alíquota cheia para a Previdência Social. Sátiro Salles. O governo do presidente Lula conseguiu nesta quinta-feira suspender no Supremo Tribunal Federal a desoneração da folha salarial para os municípios com até 156 mil habitantes e para empresas de 17 setores da economia que geram 9 milhões de empregos. A decisão, por meio de liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin, acaba com benefício voltado ao estímulo para manutenção e geração de empregos na iniciativa privada. Para Zanin, o Congresso Nacional, ao aprovar a desoneração, não indicou o impacto financeiro da medida para as contas públicas. O Pleno do Superior Tribunal Federal pode manter ou suspender a liminar. O julgamento da liminar, a partir da madrugada desta sexta-feira, dia 26, se estenderá até o dia 6 de maio. Houve reação entre lideranças empresariais e políticas que veem a liminar como um desestímulo para a economia. Com a desoneração, as empresas tiveram substituídas a contribuição previdenciária patronal de 20% por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A medida diminui custos com contratações de trabalhadores para 17 setores, como têxtil, calçados, construção civil, call center, comunicação, fabricação de veículos, tecnologia e transportes. A desoneração reduziu, no caso dos municípios com até 156 mil habitantes, a alíquota previdenciária para 8% sobre a folha salarial. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Uma decisão do ministro Cristiano Zanin, jornalista Beto Almeida, que ganha repercussão com reações entre lideranças empresariais e lideranças municipalistas. A decisão do ministro já gerou críticas também entre congressistas, deputados federais e senadores, que veem frustração não apenas para o setor empresarial, mas também para os municípios. Para você, ouvinte, internauta, entender melhor, a desoneração significa menos contribuição tributária, menos recolhimento para a Previdência Social. No caso dos municípios, a contribuição previdenciária, que era antes de 20%, caiu de 8%, valendo nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024. No âmbito da área empresarial, a alíquota previdenciária foi transformada em contribuição sobre o lucro das empresas. A decisão do ministro Carlos Zanin chega como um balde de água fria, não apenas na agenda dos municípios que são beneficiados pelo projeto, mas também e especialmente na iniciativa privada, porque a medida foi adotada pelo Congresso Nacional, prorrogando a desoneração salarial, da folha salarial, até dezembro de 2027, como estímulo para manutenção e contratação de mão de obra. Jornalista Beto Almeida, temos aí para os municípios do Ceará 179 municípios que são beneficiados com essa lei que acaba de ser derrubada pelo ministro Cristiano Zanin. Dizer também que essa decisão, essa medida é uma medida liminar, ou seja, é provisória, será apreciada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou na madrugada desta sexta-feira de forma virtual e se estende até o
dia 6 de maio. As repercussões negativas e positivas sobre essa decisão liminar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que acaba com a desoneração salarial. Agora com o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Essa questão é polêmica, a gente vive falando desse assunto aqui, mas é porque, de fato, ele impacta a vida de todos os brasileiros, Luzenor. Começando pelo seguinte, essa questão da desoneração da folha de pagamento, quando é que ela começou mesmo? Em 2011. Tá? Portanto, ao quê? Nós estamos em 2024, há 12 anos, e ela foi introduzida em caráter temporário. Era um período especialmente difícil para as empresas de tecnologia da informação e para outro setor. Era uma coisa pouca. Daí diante, todo mundo foi empurrando isso para mais um pouco, e acrescentando mais volume de empresas beneficiadas, e por último agora, até o jabuti, que é exatamente a inclusão das prefeituras, dos municípios, para serem beneficiados com a redução da contribuição. E o que é isso? Na realidade, existe a contribuição previdenciária patronal, que é de 20% sobre a folha de salários, e ela foi reduzida para alíquotas menores, de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Isso significa dizer que o INSS, por exemplo, a Previdência Social, perde quando as empresas elas reduzem essa contribuição patronal. É claro que isso vai criar um rombo, isso vai criar dificuldades. Aí vem o outro aspecto. Os municípios dizem que também estão numa... Antes de entrar no aspecto, na vertente dos municípios, Beto, só para criar o contraponto, dizer o seguinte: ao longo do tempo que existe a desoneração sobre a folha salarial, essas empresas certamente geraram mais empregos e garantiram também a manutenção de empregos. Afinal, uma contribuição previdenciária de 20% é uma carga tributária extremamente pesada. Então, a partir do momento em que as empresas são beneficiadas, a exemplo do que acontece com outros setores econômicos, com outros setores sociais, há pouco tempo o governo federal deu uma canetada lá, o Congresso Nacional, aprovando a isenção de impostos, do imposto de renda para pastores evangélicos, para templos religiosos. Que está errado também. Então, nesse caso das empresas, a medida foi adotada como estímulo para geração de empregos. Mas até isso, Luzenor de Oliveira, é questionável. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele já afirmou e tem reiterado isso, que não há estudos que comprovem que a desoneração da folha trouxe uma geração de empregos de forma significativa, enquanto, claro, os setores que são beneficiados alegam que exatamente esse fim da desoneração vai aumentar o desemprego. Olha só, tem dados aqui que eu coletei, porque você tem dados para tudo que você quiser. Aí cada um usa de acordo com o próprio interesse. Nós temos uma pesquisa do IPEA que mostra que de 2012... ou seja, um ano depois de instituído essa desoneração, até 2022, os setores que foram desonerados, portanto, beneficiados com a redução da carga tributária na contribuição da Previdência Social, Zenor, fecharam 960 mil postos de trabalho, uma queda de 13%, ou seja, não cumpriram com o que havia sido determinado e perspectiva de crescimento na oferta de geração de emprego. Isso é balela. Agora, uma coisa é certa, e isso daí ninguém contesta. A questão da desoneração da folha é uma ameaça à saúde financeira da Previdência Social. Porque, às vezes, as pessoas só imaginam o seguinte, de pensar assim, nós estamos gerando emprego. Ninguém sabe também a qualidade e a quantidade dos empregos. Isso não está comprovado. Uma coisa é certa, isso é de curtíssimo prazo. O impacto vai movimentar a roda da economia. E quando for se aposentar, Luzenor? E quando esse povo for se aposentar? Como é que vai? Porque esse rombo financeiro não vai ser coberto. E é exatamente esse questionamento que o ministro Zanin coloca. O Congresso Nacional aprovou. Aí o Congresso está reagindo. Eu vi reação de vários parlamentares, Luzenor, dizendo o seguinte, o governo não está querendo conversa. Ele está querendo, então, tensionar o ambiente político porque ele está desaprovando
algo que o Congresso Nacional aprovou. Mas se o Congresso aprovou e tem questionamentos, esse questionamento tem que parar no Supremo Tribunal Federal mesmo. Os setores beneficiados pela desoneração da folha de pagamento criaram mais empregos e proporcionaram maior arrecadação de tributos do que os demais segmentos da economia. É isso que indica um documento, um manifesto preparado pelas entidades empresariais de todo o país. O grupo defende a proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que prorroga até dia 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam no país. Esse dado, Beto Almeida, antecedeu a votação desse projeto de lei pela Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, como argumento para os senadores, naquele momento, aprovarem o projeto que já havia passado pela Câmara Federal e que serve como estímulo para a contratação de mão de obra. Volto para continuar com o jornalista Beto Almeida falando sobre a repercussão dessa decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que derruba a desoneração da folha salarial de empresas e também dos municípios. No âmbito das prefeituras, jornalista Beto Almeida, há uma dura reação. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, já deflagra uma nova mobilização junto a deputados federais e senadores para avaliar qual será a repercussão. Claro, essa decisão é liminar, ou seja, provisória. O Pleno do Supremo Tribunal Federal ainda vai apreciar para decidir se mantém ou não essa liminar do ministro Cristiano Zanin. Mas há uma repercussão e uma dura reação, porque pelos cálculos da Confederação Nacional de Municípios, as cidades brasileiras beneficiadas com a desoneração da folha salarial iriam economizar em 2024 pelo menos 11 bilhões de reais. Desses municípios, 179 estão no Ceará, que deixariam de recolher para os cofres da Previdência Social neste ano pelo menos 500 milhões de reais. Olha, Luciano, eu acho até compreensível a reação da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Afinal de contas, ela é uma entidade municipalista. Ela faz a defesa exatamente da bandeira de interesses dos prefeitos, dos gestores municipais. É compreensível. Eu entendo também que os municípios enfrentam suas dificuldades. Isso também é compreensível. Agora, não dá para a gente trabalhar esse assunto simplesmente cada um olhando apenas para o seu espaço ali imediato, para o seu umbigo, como se diz. Porque cada um é aquela história, aquela expressão bem popular, né? Quando falta comida, o meu pirão primeiro. Então todo mundo quer resolver primeiro a sua questão. Os municípios querem resolver os problemas financeiros deles, as empresas também acusam que o custo Brasil, que o custo delas para gerar emprego é muito alto e elas acham que tem que cair realmente a questão da carga tributária para que incentive mais emprego, para que incentive a abertura de novos postos de trabalho, do chão de fábrica, como se diz. Mas na realidade, isso tudo tem um custo, nada disso é grátis. Quando se dá desoneração de impostos da folha, isso significa dizer que o Estado está abrindo mão de uma arrecadação e está lá na Constituição, dizendo que foi aprovado, inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal. A cada vez que se dá, Luciano, uma desoneração dessas, tem que saber como é que vai ser feita a compensação disso. E esse projeto, é por isso que o ministro Zanin deu essa liminar. O projeto que foi aprovado no Congresso Nacional não diz como é que vai ser feita essa compensação financeira, como a União vai compensar essa perda de 12 a 13 bilhões de reais com essa desoneração na folha de contribuição da Previdência Social. A novela terá outros capítulos, teremos pelos próximos dias, pelas próximas horas, mais movimentação, mais articulação. E um dos caminhos para essa compensação, certamente é o número de empregos que os setores beneficiados pela geração, pela desoneração da folha salarial, acabam gerando, né? Porque quanto maior o número de trabalhadores com carteira assinada, maior é a contribuição para a Previdência Social.